muito aquilo que nós vamos estar ministrando nessa noite. Com certeza é uma palavra de direção para nós, uma palavra que Deus com certeza vai falar de uma forma muito pessoal ao nosso coração. E eu gostaria muito que você estivesse atento, ligado no que o Senhor pode falar com você através desta palavra. 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 6 até o versículo de número 10. Assim diz a palavra do Senhor. O rei e os seus soldados marcharam a Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. Os jebuseus disseram a Davi: vocês não entrarão aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de águas para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e os aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a Cidade de Davi. Ele construiu a área ao redor, desde o Milo até a parte interna. Davi se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, estava com ele. Feche teus olhos mais uma vez, amado. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por esta palavra, te agradecemos pela tua presença neste lugar. Muito obrigado pelo teu favor, pela tua bondade e a tua misericórdia, que tem nos alcançado em todo o tempo. Fala conosco, Espírito Santo, nessa noite, através desta palavra, assim como o Senhor já ministrou o meu coração. Sei que o Senhor também vai falar de forma muito pessoal ao coração dos meus irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom demais podermos estar aqui para meditar na palavra. Eu gostaria que você, nessa noite, meu irmão, entendesse o contexto desta palavra. Essa palavra, ela foi escrita por Samuel, o profeta. E logo após Davi, ter assumido o reinado, logo após que Saul morre, e aí Davi, então, ele assume o reino ali, o reino de Judá, na verdade. Davi se torna rei ali em Hebrom, e ali Davi começa a reinar. Porém, Davi estava reinando apenas sobre uma tribo, que era a tribo de Judá, o povo de Davi, o povo de Belém. E Davi, então, ele começa ali a reinar, e a palavra de Deus vai dizer nos versículos anteriores que Davi reina durante 7 anos. Davi aqui, quando começa a reinar, Davi estava com 30 anos de idade. Antes disso, Davi, ele começa a sua vida militar, vamos dizer assim, aos 17, quando ele enfrenta Golias. E logo após a vitória de Golias, Davi fica famoso na cidade. E Davi, então, ele começa a ganhar destaque, e isso gera um ciúme na vida de Saul contra Davi. E Davi, então, ele começa a passar de herói nacional para fugitivo. E durante 13 anos, Davi, ele foge de Saul para poder preservar a sua vida. E durante esses 13 anos que Davi fugiu, Davi foi forjado pela presença de um Deus que o encontrava no deserto. Pela presença de um Deus que o encontrava nas fugas. Pela presença de um Deus que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus o defendia e protegia a vida dele. E quando nós vemos, então, Saul, ele morre em uma batalha, e Davi, então, encontra paz para voltar à sua terra, para voltar a Judá, para voltar a Belém, a cidade de Davi. E ali ele se estabelece, e o povo daquela cidade o unge
para ser rei sobre eles. E ele então vive um período ali de estabilidade, onde ele reina sobre a tribo de Judá. Mas as coisas, como havia sido prometido para Davi, ele havia recebido uma promessa de Deus, e a promessa de Deus para Davi é: você será príncipe sobre o meu povo, você será o comandante do meu exército. Então Davi, ele tinha uma promessa de Deus que ele reinaria sobre todo o povo de Israel. Mas isso demorou apenas 20 anos. Talvez uma demora que nenhum de nós estamos dispostos a esperar. 13 anos fugindo, 13 anos liderando uma tribo, e logo após isso, Deus então cria um cenário, e o cenário é: Deus agora vai entregar o povo, todo o povo de Israel, sobre o comando de Davi. Os anciões, então, eles se levantam, reúnem e vai ali em Hebron e unge Davi rei sobre todo o povo de Israel. Esse é o contexto dessa palavra. A partir de agora, então, Davi, ele se torna rei de Israel. E a primeira atitude de Davi como rei, o primeiro momento de Davi, o primeiro grande movimento de Davi como rei, não foi descansar no conforto do reino, não foi querer talvez ali se ensoberbecer porque agora ele era rei e reinava sobre o maior povo da época, mas a primeira atitude de Davi como rei foi conquistar uma fortaleza que estava há muitos anos, há muitos séculos, no meio deles, sem poder ser vencida. Talvez aqui é o contexto que nós precisamos compreender para entendermos que todas as vezes que Deus vai nos dar alguma responsabilidade, toda vez que Deus vai te chamar para uma grande missão, para uma grande obra, para um grande momento da sua vida, primeiro Deus vai te levar a vencer os obstáculos, a vencer aquilo que outrora permanece no meio, sendo impedimento para que ele faça por completo aquilo que ele quer fazer. E quando nós olhamos aqui nesse texto, nós vamos ver que existe uma cidade chamada Jebus, que era a cidade dos jebuseus, e esta cidade ela ficava entre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E ela era esse povo era um povo que zombava do povo de Deus. Era um povo que, de alguma maneira, eles afrontava o Deus de Israel. Era um povo que era para ser vencido desde quando Josué conquista a terra, mas eles tinham uma fortaleza e a fortaleza deles parecia impenetrável. E por isso o povo de Deus preferiu viver e conviver com esse povo hostil no meio deles sem poder reagir. Talvez aqui é que nós precisamos nos atentar ao que Deus quer dizer para nós. Quantas vezes, queridos, nós estamos sendo o povo de Deus, vivendo talvez as promessas de Deus, mas ainda no meio do povo de Deus existe algo que precisa ser removido para que a obra de Deus se complete plenamente e que Deus estabeleça por completo o reino dele no meio do teu povo. Ou para que Deus estabeleça o reino dele em nossos corações, na nossa vida, muitas vezes ainda há algo que precisa ser vencido. Ainda há algo que precisa ser destronado. Ainda há fortaleza que precisa ser destruída. Ainda há situações que nós aprendemos a conviver, mas que Deus ainda deseja retirar do meio de nós. Talvez você e eu, nessa noite, precisamos compreender que aos olhos humanos, aos olhos nossos,
Existem barreiras que parecem ser difíceis de transpor. O povo já estava ali acostumado a conviver com a zombaria daquele povo, com o desprezo daqueles jebuseus. Estavam acostumados a viver ali com a afronta que aquele povo fazia diariamente. Ao ponto de nós vermos aqui, quando Davi decide atacar aquela fortaleza, quando Davi decide ir ali para guerrear contra aquele povo, a conversa daquele povo para Davi foi o que está no versículo de número 6. Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Ou seja, até os cegos e os aleijados da minha cidade conseguem te reprimir. Ou seja, você não tem moral para poder vir aqui e me expulsar. Até os mais fracos da minha cidade conseguem destruir você. Existem fortalezas, queridos, que nós precisamos compreender que se não houver uma disposição, se não houver uma determinação para podermos vencer, nós não venceremos e acostumaremos a viver com elas. Porque é muito difícil de vencer. É muito difícil de transpor este muro. Essa fortaleza é muito bem protegida. Eu não consigo penetrar pelas vias normais de guerra. Eu não consigo entrar nessa fortaleza. Por quê? Porque ela é muito bem protegida. Como que nós aprendemos isso aqui hoje, né? Na escola bíblica. Porque a autossuficiência, dependendo de onde ela vem, ela se torna uma fortaleza de proteção. A independência de alguém superior nos torna fragilizados. E quando nós olhamos para essa história, para esse fato que aconteceu ali, nós vamos ver, querido, que o povo, eles não tinham forças para expulsá-los do meio deles. Aquela cidade não era apenas uma montanha cheia de muros protegida, ela representava a afronta de um povo estranho no meio de um povo santo. Ela representava uma barreira que não podia ser ninguém conseguiria transpor, até mesmo porque eles estavam ali desde o começo. Desde o começo. Quando Josué chega para conquistar a terra, os jebuseus já estavam ali. Quando Abraão, lá no passado, resolve lutar uma guerra, quem vai ao encontro de Abraão é Melquisedeque. Melquisedeque era um homem que conhecia Deus, mas o povo no qual ele habitava era um povo que não seguia os princípios de Deus. Então era um povo que já estava na terra há muito tempo. Era um povo que conhecia o território. Era um povo que conhecia as defesas para não deixar ser penetrado. Assim somos nós diante de fortalezas que nos prendem. Assim somos nós diante de situações que nós não conseguimos vencer. Não sei se acontece com você, meu amado, mas parece que nós às vezes não temos coragem para passar pelos caminhos mais difíceis. Parece que nos falta coragem para poder enfrentar situações que nos desestabilizam, situações que não está no nosso controle, situações que está dentro da nossa alma e que nós não conseguimos vencer porque já faz parte da nossa essência. Porque nós desconhecemos o poder do Deus que nós servimos. Porque nós desconhecemos a proteção do Deus que nós invocamos o nome dele. Sabe?
Quando eu olho para isso, eu vejo que aos olhos de Deus, aquele território ainda precisava ser transformado, aquele território que era um lugar de afronta, ele precisaria passar a ser um lugar de adoração. E talvez seja esse o grande problema nosso que nós ainda não entendemos. O lugar onde nós temos medo de ser exposto, o lugar onde nós temos medo de estar preso, porque nós não queremos que ninguém veja, seja o lugar onde Deus vai nos usar para ser aquele ou aquela pessoa que Ele deseja que nós sejamos. Você entende, irmão? Talvez nós temos medo de encarar situações de frente. Por quê? Porque nós temos medo de ser expostos, nós temos medo do que as pessoas vão falar, nós temos medo do que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Mas Deus quer transformar o lugar de vergonha na nossa vida em um lugar de adoração, em um lugar onde Deus vai se manifestar, em um lugar onde Deus vai usar para que você e eu sejamos uma pessoa que vai ajudar os outros a vencer os mesmos desafios. Sabe, irmão, aquele lugar era um território que ainda seria transformado. Jebus seria a futura cidade de Davi, chamada Sião. Sião é um lugar da presença, é o lugar do governo, é o lugar da adoração. Um lugar que era o lugar da profanação, agora seria chamado o lugar da presença, o lugar do governo, o lugar da adoração. Assim é o que Deus quer fazer com você e eu, meu irmão, sabe? O lugar onde as pessoas olhavam e desprezavam, agora vai ser o lugar onde as pessoas olham e se admiram e procuram abrigo. A pessoa que as pessoas olhavam e desprezavam, Deus agora pegou aquela pessoa e transformou ela em alguém que as pessoas vão olhar para ela e vai desejar ser como ela, olhar para ela e vai querer conselhos para ver o que aconteceu na sua vida, porque o que aconteceu na sua vida, eu quero que aconteça na minha também. Sabe? Deus quer transformar o lugar de vergonha, querido, na minha e na sua vida. Deus quer transformar o lugar de vergonha na sua vida e na minha vida para que seja lugar de honra. A gente precisa compreender isso de uma forma muito séria, sabe? Transformar as fortalezas que te prendem em um lugar de proteção. Aquele lugar era conhecido como lugar onde as pessoas não conseguiam entrar, as pessoas não conseguiam mudar aquele ambiente. Mas aquele ambiente ali, futuramente, depois de conquistado, olha bem, depois que foi conquistado, ele se tornou um lugar de proteção. Ou seja, o que outrora era vergonha, agora é proteção. O que outrora era um lugar que te afrontava, agora te protege. É a compreensão espiritual do que Deus quer fazer com você e comigo, meu irmão. Aquela pessoa que outrora não tinha perspectiva, agora Deus pega, transforma, muda, faz tudo novo e pega aquela pessoa e coloca ela em um lugar de proteção. Em um lugar onde ela vai se sentir segura. Sabe, meu irmão? Precisamos entender que os jebuseus, eles confiavam tanto na resistência daquela fortaleza que eles zombavam de Davi. Isso mostra como muitas barreiras da nossa vida se apresentam com aparência de permanência, com aparência de superioridade, com aparência de impossibilidade, sabe? Mas eu já me deparei com situações onde eu achei que eu não ia vencer. Talvez tenha sido só comigo. Já me deparei em situações
que eu achei assim, é o fim. Mas sabe, querido, quando nós nos rendemos, quando nós nos entregamos completamente, é que Deus encontra um espaço para mostrar que Ele é. Sabe? Quando eu olho e entendo que não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, Deus encontra um espaço, uma lacuna para falar assim, ei, eu sei o que fazer. Agora eu vou fazer o que precisa ser feito para que você seja quem eu quero que você se torne, sabe? Mas para isso, querido, eu preciso compreender que Deus, ele tem os seus meios. Deus vira para Davi e fala assim, você vai vencer, porque eu já prometi para você que você será rei sobre toda essa terra. E Deus então dá uma estratégia para Davi. E a estratégia de Deus é: passe pelo canal das águas. Ou seja, não invada as fortalezas de fora para dentro, mas invada ela de dentro para fora, porque você vai conseguir destruir ela de dentro para fora. Só que para entrar na cidade pelo canal das águas, era preciso ter coragem. Ou seja, o que era o canal das águas, querido? Era um lugar, literalmente um túnel que passava água para que a cidade ficasse protegida nos cercos. Mas para passar nesse canal, querido, era perigoso, era desafiador, porque poderia passar por aquele ambiente, e em alguns daqueles ambientes talvez estava repleto de água e eles tinham que mergulhar para poder passar. Mais do que isso, em alguns dos lugares desse túnel, desse canal, eles tinham que ir engateando para poder chegar do outro lado. Ou seja, meu amado, precisava correr o risco para alcançar o que Deus tinha para eles. Ou seja, queridos, se não tiver coragem de enfrentar de dentro para fora, nós não venceremos algumas batalhas. Sabe? Se não enfrentarmos de dentro para fora, algumas batalhas não serão vencidas. Por quê? Tem portas que só abre de dentro para fora. Você entende isso, meu irmão? Eu não consigo acessar o seu coração. Eu não consigo acessar a sua mente. Talvez a gente poderia usar técnicas para poder, criar ambientes. Não é a nossa pretensão. A nossa pretensão aqui é mostrar para você que você tem o poder e a chave na mão. E se você quiser abrir a porta, ele vai entrar. Ele vai vencer as batalhas por você. Ele vai vencer os obstáculos por você. Ele vai destruir as fortalezas de dentro para fora. E você será livre. Aquele ambiente que outrora era um ambiente pesado, um ambiente onde havia muita coisa negativa, agora se tornará um ambiente onde o Espírito Santo governará. E você verá a mão de Deus fazendo coisas impressionantes em você e através de você. Uma coisa que me chama muito a atenção é que ele busca um meio de acesso. E tem meios de acesso, querido, que vai nos levar à humilhação. Sabe? Tem meios de acesso que vai nos colocar em risco. Talvez nós nos preocupamos muito com a nossa credibilidade, não é verdade? Não, mas o que vão pensar de mim? Não, mas o que
As pessoas vão falar. Meu irmão, entenda uma coisa, querido. O que é mais importante é o que as pessoas vão falar ao seu respeito ou o que Deus está falando ao seu respeito. Sabe? Quando Deus fala ao nosso respeito, não há limites. Palavra que nós vemos aqui hoje em Jeremias, se não me engano, 29:11. Eu sei o caminho, os planos que eu tenho ao seu respeito. Quem sabe o que Deus tem para você é Deus, querido. Sabe? Deus sabe o que ele tem ao seu respeito. Quando eu olho para Davi, eu vejo que Davi ele escolhe o caminho mais difícil. Ele não escolhe o caminho mais fácil, ele não escolhe talvez o caminho por onde seria mais rápido, não. Ele escolhe o caminho mais difícil. Esse detalhe aqui é muito importante, a conquista não veio pelo caminho mais fácil, mas ele veio, querido, por um caminho apertado, um caminho exigente, um caminho arriscado de se passar. Talvez seja isso que nos falta, querido. Isso nos ensina que, muitas vezes, os maiores avanços espirituais da nossa vida não virão pelos caminhos fáceis. Não, não. Eles virão, querido, com muita entrega, com muita disciplina, com muita oração, às vezes humilhação e também perseverança. Sabe? É o caminho que Deus tem para nós. É um caminho que muitas vezes nós não vamos entender. Mas se nós obedecermos, nós iremos, sem dúvida, obter a vitória, sabe? O que eu quero nessa noite falar de forma muito séria com você, meu irmão, é que o reino de Deus, muitas vezes, para ele ser acessado, eu preciso me desconectar com o reino deste mundo. Eu volto a dizer uma coisa para você, eu já disse isso aqui. Eu entendo perfeitamente a nossa busca por as coisas deste mundo. E é necessário, às vezes, muitas vezes é mais do que necessário. Eu jamais, querido, vou falar para você, não trabalhe, não corra atrás, não se esforce. Não, querido, ao contrário, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que buscar. Mas acima de todas essas coisas, precisa ter algo muito definido na sua mente. Jesus precisa ser o centro de toda essa sua busca. Jesus precisa ser o centro de toda a sua busca, querido. Porque um dia nós seremos chamados a um acerto de conta. E naquele dia que Deus nos chamar a um acerto de conta, a mostrar para Ele como foi, nada do que eu corri atrás nesta vida eu levarei para apresentá-lo. Sabe? Eu não vou mostrar para Ele quantos bens eu conquistei. Eu não vou mostrar para Ele quantas coisas eu consegui com o trabalho. Eu vou mostrar para Ele quanto o meu coração pertenceu ou não a Ele. Salmo que nós lemos aqui hoje. Nós podemos, talvez, correr atrás de muitas coisas. Mas no final das contas, quem vai guardar é o Senhor. No final das contas, quem vai dar um sono tranquilo é o Senhor. No final de tudo isso, querido, vai sobrar você e Deus e mais nada. Por isso eu fico pensando que quando Deus dá essa direção para Davi,
E Davi tem esse vislumbre: se nós entrarmos pelo canal das águas, nós alcançaremos. Nós chegaremos lá e conseguiremos vencer aquela fortaleza. As águas aparecem na Bíblia como símbolo da palavra e do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é símbolo. Por isso, nessa reflexão, querido, nós precisamos entender que as águas podem apontar para algo mais precioso. Quando nós olhamos a palavra de Deus aqui e a ação do Espírito Santo, nós precisamos compreender algo muito sério. É como se Davi estivesse falando para nós o seguinte: olha, tem certas fortalezas que só serão vencidas quando nós entrarmos pelo caminho da água e do Espírito. Ou seja, querido, passar pelas águas é deixar a água da palavra nos lavar. É deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. É aceitar os processos de Deus na nossa vida. Porque às vezes nós não aceitamos os processos de Deus. Não é? Deus começa a trabalhar em alguma coisa na nossa vida, a gente começa a arrepiar. Não, isso não é de Deus. Não, isso... Às vezes nós não queremos deixar Deus trabalhar, querido. Entrar por caminhos que nem sempre são visíveis para todos. Às vezes, querido, nós queremos o caminho da visibilidade, não é? Nós queremos o caminho da visibilidade. Mas às vezes, para conseguir a vitória, Deus vai te levar por caminhos invisíveis. E há uma promessa para os caminhos invisíveis. A palavra que nós lemos, o texto que nós lemos vai dizer o seguinte: aquele que entrar e conquistar Jebus será príncipe. E nós vemos que houve uma luta no invisível, ferrenha, para que aqueles homens entrassem naquela cidade e obtivessem a vitória e conquistassem aquela cidade. Muitas lutas que você e eu, nós vivenciamos no nosso dia a dia, elas são escondidas. Lutamos contra nós mesmos. Lutamos contra as nossas vontades. Lutamos contra as coisas que nos afrontam todo dia. Lutamos contra vontades que nós entendemos que não são corretas. Lutamos contra as distorções na nossa mente que muitas vezes nos confrontam e nos levam, às vezes, a ficar paralisados. Mas são lutas que Deus está nos levando no invisível para que nós vençamos e alcancemos aquilo que Ele tem preparado para aqueles que perseverar ou que perseveram até o fim. Quando eu olho para isso, eu tenho que avançar, mesmo quando o ambiente não é propício, mesmo quando o ambiente não é o adequado. O que eu quero que você entenda, meu irmão, nessa noite, de forma muito séria: você precisa avançar, você precisa buscar, você precisa continuar, mesmo que o ambiente não seja favorável, permaneça, continue, não retroceda, meu irmão. Sabe? Por que Jesus, lá depois de quase 1000 anos depois, Jesus vira e fala assim: olha, você quer ser ouvido? Entra no secreto. Você quer obter vitórias? Entra onde ninguém te vê. A visibilidade é boa, querido, mas apenas para satisfação pessoal. As coisas acontecem no secreto. O mover de Deus vai acontecer na sua vida no secreto, sem ninguém ver. As bênçãos de Deus vão ser derramadas na sua vida quando ninguém espera que essas bênçãos sejam derramadas. Sabe, meu irmão? Por isso, nessa noite, as águas falam de profundidade. A gente vê isso lá em Ezequiel.
Quanto mais você entra, tá onde? Está no tornozelo, está nos artelhos. Aí chega uma hora que você não tem mais controle. Águas fala de profundidade, de entrega, ou seja, é um ambiente que eu não tenho controle. E quando eu olho para essa figura, eu percebo que quem quer conquistar as fortalezas precisa abandonar a autossuficiência. Precisa perder o controle. Precisa entrar e precisa entender que ele também precisa abandonar a superficialidade. Porque às vezes nós queremos vencer no superficial, querido. E isso aqui me chama muita atenção. Às vezes nós queremos vencer no superficial, porque nós queremos ser um homem de Deus, mas anda no raso. Nós queremos ser a pessoa, mas andamos no raso. Querido, quem anda no raso só molha os pés. Você quer viver o maior, as coisas maiores que Deus tem para a sua vida? Vai entrando de rio adentro. Quando você não tiver mais controle, a mão dele vai estar lá, estendida. Quando você gritar, Senhor, socorre-me, porque eu não sei mais o que fazer, ele vai estar com as mãos dele estendidas. Nós lemos isso aqui também na escola bíblica, né? As mãos dele não estão encolhidas, as mãos dele estão estendidas. Você quer experimentar Deus agindo em você, fazendo algo na sua vida? Começa a perder o controle. Começa a depender dele. Começa a olhar para ele e falar, Senhor, eu não sei o que fazer. Começa a olhar para ele e falar, Senhor, eu não estou perdido aqui, não sei para onde ir. E o Senhor vai começar a te dar direção. O Senhor vai começar a te mostrar coisas que você não via antes. O Senhor vai começar a fazer coisas na sua vida que outrora ele não fazia. Você entende, meu irmão? A importância de você não procurar os caminhos mais curtos. Se for necessário, querido, vai pelos caminhos difíceis. Se for necessário, se exponha, sabe? Às vezes queremos conquistar Jebus do lado de fora, mas Deus primeiro quer nos fazer passar pelo canal das águas. Ou seja, Deus primeiro quer tratar o meu coração, a minha mente. Deus primeiro quer olhar para dentro de mim e o Espírito Santo quer fazer aquilo que a palavra diz lá em Hebreus. Ele quer entrar dentro de mim e dividir juntas e medulas. Sabe? Ele olha para dentro de mim e fala assim, ei, é o diagnóstico, é o check-up. E ele discerne qual a intenção e os pensamentos do meu e do seu coração. Quando nós permitimos que ele entre e que ele faça todo esse mover dentro de nós, esse diagnóstico espiritual, as portas são abertas. O que está dentro, que me aprisiona, sai. E agora eu não sou mais comandado pela minha carne, mas eu sou comandado pelo meu espírito. Eu não sou mais comandado pelas minhas vontades, mas agora eu sou comandado pela vontade daquele que governa a minha vida. Eu não mais vivo eu, como diz o apóstolo Paulo, mas Cristo agora vive em mim. Ou seja, eu não mais tenho uma vida para poder chamar de minha, mas eu tenho um Deus para chamar de meu Deus. Sabe, querido? Eu agora tenho um Deus que direciona, que cuida, que conduz, que mostra, que livra. É esse Deus que nós estamos aqui nessa noite falando sobre ele. Um Deus que pega Davi, um menino, cuidador de ovelha, provavelmente um filho bastardo, e coloca ele como príncipe do povo. Um Deus que pega um menino e bota para lutar com um gigante, e ele vence o gigante.
Um menino que, quando começa a ser conhecido, ele precisa fugir para salvar a própria vida e fica 13 anos da sua vida fugindo. E Deus depois restaura a sorte de Davi. Eu creio que hoje é o dia de Deus restaurar a nossa sorte. Sabe, meu irmão? É dia de Deus restaurar a tua sorte. É dia de Deus restaurar a sua vida, de restaurar o seu relacionamento com Ele, de restaurar aquilo que está dentro de você, que ainda não foi totalmente lucidado. Sabe? Eu creio que esse Deus que nós servimos quer transformar aquele lugar que outrora era um lugar de desprezo, era um lugar cheio de questões que afrontavam Deus, para se tornar um lugar conhecido pela presença do Senhor. Talvez o que está faltando em nós seja exatamente isso. A nossa luta que não é inútil, não é em vão, querido. Sabe, o tempo que você passa orando, o tempo que você passa guerreando com você mesmo, o tempo que você passa lutando, o tempo que você passa aí, querido, nos seus frontes de guerra, não é em vão, não é inútil. Sabe? Você está plantando no mundo espiritual para colher no céu. Sabe, meu irmão, você está plantando no mundo espiritual para colher no céu. E a Bíblia vai dizer lá em Mateus que quando nós guardamos o nosso tesouro no céu, nem a traça nem a ferrugem consome. Então eu quero te convidar nessa noite, querido, a redirecionar a sua vida. A começar a juntar tesouros no céu. A começar a fazer coisas que a sua vida eterna seja algo notável no céu. Eu quero nessa noite que nós entendamos algo muito sério. Precisamos discernir nessa noite com muita tranquilidade que nem todo caminho difícil significa que Deus não está nele, sabe? Às vezes, porque nós estamos passando por caminhos difíceis, nós falamos, não, Deus não... Não, querido, às vezes os caminhos difíceis é que Deus aparece. E sabe, eu tenho aprendido isso de uma forma muito séria. Eu tenho aprendido isso, que os caminhos difíceis não é uma maldição de Deus, é um ensinamento de Deus. E eu tenho visto isso na minha vida de uma forma muito clara. Outra questão que nós precisamos, que nem toda porta estreita é sinal de impedimento. Nem toda dificuldade é sinal para você paralisar ou para você retroceder. Às vezes, justamente o caminho mais difícil é o caminho da conquista. Às vezes, aquele caminho que você olha e fica amedrontado e fica apreensivo é o caminho que vai te conduzir à vitória que o Senhor tem para a sua vida. Se for necessário passar por lugares apertados, querido, passe. Se for necessário descer ao canal das águas, desça. Mesmo que você tenha que passar engatinhando no meio daquele canal, sendo levado pelas correntezas daquele canal, se for necessário, passe. Se for necessário, querido, enfrentar processos duros na sua vida, enfrente. Sabe, tem processos que nós não queremos, né? Lembra de Jesus? Jesus estava perto de partir. Sua morte era iminente. Jesus ora para o pai dele e fala, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ei, Jesus, Pai, é muito doloroso este momento. Será que é possível, Pai, eu não passar por isso? Mas era necessário ele se entregar. Sabe, irmão, se for preciso passar por processos duros, enfrente eles, de cara, de frente.
Vai dar certo no final. Mas algo que nós precisamos entender seriamente é: nunca devemos recuar diante das fortalezas. Porque se você recuar, elas te vencem. Se você recuar, você perde a batalha. Porque há fortalezas que só serão conquistadas por homens e mulheres que têm coragem de obedecer, de crer e de avançar. E eu quero finalizar essa palavra nessa noite dizendo para você, meu irmão, você precisa avançar. Você já chegou em um nível que não pode voltar atrás. Sabe? Ei, entenda isso, você não pode voltar atrás. Você já colocou a mão no arado, e a Bíblia vai dizer que aquele que coloca a mão no arado, ele não pode voltar, porque se ele voltar, o Senhor não tem prazer nele. Você já chegou em um nível, meu irmão, que retroceder para você é algo que precisa ser eliminado dos seus pensamentos. Por isso, lembre-se, o que hoje é uma fortaleza que pode te aprisionar, pode se tornar um lugar da presença de Deus. E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que aquela cidade que outrora era conhecida por tantas coisas ruins, ela teve o nome dela mudado. Ela se tornou Sião, se tornou a cidade de Davi, se tornou a cidade santa, a cidade de Deus, a cidade do grande rei, a cidade da justiça, a cidade fiel. Ela se tornou a cidade que tinha o nome do Senhor estar ali. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que você chegou em um ponto que mesmo que esteja doendo, o Senhor vai mudar a sua sorte. O Senhor vai mudar o seu nome. O Senhor vai, sim, levar você a vivenciar coisas que ninguém mais viveu. Por isso, nessa noite, eu quero finalizar esta palavra dizendo para você o seguinte: aquilo que exige coragem para atravessar, amanhã será testemunho para cada um de nós. Talvez hoje você vai olhar e vai falar assim, realmente é muito complicado. Mas amanhã você vai falar assim, eu consegui, eu venci. Sabe? Tudo depende de você. Tudo depende do seu posicionamento. Tudo depende do quanto você quer encarar essa situação de frente. E diante disso eu quero orar pela sua vida. Se você puder ficar em pé, nós vamos orar. Eu não sei o que Deus falou contigo nessa noite. Mas eu sei dizer uma coisa, querido. Algo Deus quer fazer em você. Sabe? Deus quer romper algumas barreiras que ainda te impedem de acessar o lugar onde Ele tem para você. Deus quer acessar o teu coração para que o teu coração